executiva e nosso ilustre conferencista desta noite, a quem antecipadamente eu peço uma salva de palmas. Compõe esta mesa as seguintes personalidades: Dr. José Sichoque Neto, juiz de direito desta comarca, ex-professor desta faculdade e recentemente promovido para a comarca de Londrina. Dr. Fernando Paulino da Silva Rose Filho, juiz do Instituto da comarca de Jacarezinho. Dr. Ercílio Rodrigues de Paulo, juiz de direito da comarca de Venceslau Praça. Dr. Vicente Delprati Misurelli, juiz de direito da comarca de Andirá. Dr. Edmilson Antônio de Lima, juiz do Instituto do Trabalho da Junta de Conciliação e Julgamento de Jacarezinho e ex-aluno dessa faculdade e agora também nosso professor. Dr. Jaime Domingos Brito, ex-aluno dessa faculdade, professor também da nossa faculdade, que fará a leitura do currículo vitae de conferencista. Professor Norival Vieira da Silva, desta faculdade. Professor Luciano Correia da Silva, também nosso professor. Professor Carlos Alberto Pinho, também de nossa faculdade. Dr. João Pedro Gibrano Neto, promotor de Justiça da comarca de Ribeirão Claro. Dr. Paulo José Galotti Donavides, promotor de Justiça da comarca de Jacarezinho. Doutora Sânia Saad Galotti Donavides, promotora de Justiça da comarca de Jacarezinho, ex-aluna e atualmente também professora desta faculdade. Professor desta faculdade, Dr. Arnaldo Fortes Alcântara. Acadêmico Vital Ribeiro de Almeida Filho, do 9º período desta faculdade, que fará a apresentação de números musicais. Acadêmica Rosilda Tavares de Oliveira, do 7º período desta faculdade, que fará a saudação em nome do corpo discente ao conferencista Dr. Flávio Araújo. Acadêmico Antônio Henrique Mariano, presidente do Diretório das Nacionais desta faculdade. Professor Tomás Armani, escritor, autor de vários livros, historiador de Jacarezinho. Dr. Reginaldo Andrade Leal, vogal da Junta de Conciliação e Julgamento de Jacarezinho e também ex-aluno de nossa faculdade. Prezados alunos, senhores professores e digníssimas autoridades, na noite de hoje, a Faculdade Estadual de Direito do Norte Poleiro retoma uma atividade interrompida durante alguns anos, qual seja a de abrir o seu período letivo com uma aula inaugural. A aula inaugural registra o encontro dos acadêmicos, dos professores, enfim, de toda a comunidade que participa desta escola, na abertura de seus trabalhos que se prolongarão durante todo o ano de 1991. Nesta solenidade, que conta com a presença ilustre do Dr. Flávio Araújo, nós teremos a oportunidade de ouvirmos as suas palavras sobre um tema bastante polêmico em nosso direito e que tem movimentado os juristas brasileiros, notadamente do sul do país, na discussão desta, podemos dizer, corrente doutrinária que surge na vida do mundo jurídico brasileiro e que nós havíamos nos comprometido, principalmente com os alunos atuais do 4º e 5º anos, de trazermos a palavra de alguém que pudesse nos transmitir o que vem a ser o direito alternativo, seus fundamentos e o seu encaminhamento. Esta aula inaugural tem então esta finalidade. Não é sempre que podemos contar com pessoas como o Dr. Flávio Araújo, que se deslocam de sua cidade com sacrifício de seus familiares e de seus afazeres, para nos auxiliar nesse debate e nesse estudo das coisas do direito. Tenho a honra, nesse instante, de passar a palavra ao professor Jaime Brito para a leitura do currículo vitae do conferencista Dr. Flávio Araújo. Muita honra, então passamos a leitura do currículo vitae do professor Flávio Araújo. Dr. Flávio
Flávio Araújo nasceu em 15 de setembro de 1938, na cidade balneária de Barra Velha, a linda e bela Barra Velha, estado de Santa Catarina, e é filho de Avelar de Araújo e Isaine Amin Araújo, sendo seu pai aposentado como pequeno comerciante e sua mãe como professora, com mais de 53 anos de magistério, continua ainda o professor a lecionar. Residem na cidade de Joinville, em Santa Catarina, desde o ano de 1939. Com sua mãe, professora de escolas isoladas, a alfabetizou-se. Seu único irmão, João Roberto Amin Araújo, é médico ginecologista obstetra com clínica no Rio de Janeiro. Vida escolar. Seus primeiros estudos foram realizados no Grupo Escolar Rui Barbosa. O primeiro grau e o curso técnico de contabilidade cursou no Colégio Bom Jesus da comunidade evangélica de Joinville. Em 1959, ingressa na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Aluno sempre dedicado, formou-se com distinção, obtendo prêmio pelo trabalho, os impostos e as constituições do Brasil, na disciplina de Finanças Públicas. Obteve o diploma de bacharel em Direito em 1964. Desde acadêmico, exerceu a advocacia, primeiro como solicitador, depois como advogado em Curitiba até o ano de 1968. Magistratura. Ingressou na magistratura em 1º de janeiro de 1969 como juiz substituto da secção judiciária de Irati. Em outubro de 1969, após submeter-se a novo concurso, é aprovado como juiz titular e assume a comarca de Malé. Na primeira entrância, passa pelas comarcas de Guaíra e Serra Azul. Recebe promoção para a entrância intermediária em 16 de agosto de 1977, assumindo a comarca de Santo Antônio do Sudoeste. Nessa comarca, logo no dia 8 de dezembro de 1977, Dia da Justiça, auxiliado por líderes comunitários, funda a ISABEM, Instituto Santo Antônio do Bem-Estar ao Menor. O trabalho se inicia com 25 crianças, entre meninos e meninas, em situação de carência. Talvez porque esse trabalho tenha frutificado, recebeu em 15 de novembro de 1980 o título de cidadão honorário de Santo Antônio do Sudeste. Quando deixou a comarca, em junho de 1983, o ISABEM contava com 250 crianças e sede própria. Por promoção à entrância final, em junho de 1983, assume o cargo de juiz substituto na comarca de Maringá, sendo removido 3 meses após para a comarca de Londrina, onde, após 1 ano e meio como substituto, assume a titularidade da 2ª Vara Cível. Permanece em Londrina por 5 anos e meio e, em maio de 1989, pede remoção para Curitiba. Hoje é, como sabemos, titular da 7ª Câmara Cível em Curitiba. Em toda a sua carreira como juiz, sempre participou de congressos, conferências e seminários de aperfeiçoamento. Apresentou vários trabalhos jurídicos. Em direito civil, quando ainda não instituído o divórcio, apresentou o trabalho propugnando pela sua implantação. Em processo penal, apresentou um trabalho sob o título As provas no processo penal e as modernas técnicas da medicina. Contam-se em grande número os trabalhos publicados em jornais e revistas. Inúmeras sentenças estão referenciadas em jurisprudência. Professor. A partir de 1987, passou a lecionar na Escola de Magistratura de Londrina a matéria de linguagem jurídica. Em Curitiba, leciona as disciplinas de técnica estrutural da sentença e organização e divisão judiciárias na Escola da Magistratura do Paraná. Constantemente é convidada a proferir palestras e conferências, tanto no âmbito do judiciário como em comunidades do Paraná e Santa Catarina. Vida familiar. O professor é divorciado, possui um filho, Flávio Araújo Júnior, com 23 anos de idade, formado em engenharia de computação pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Leciona em escola de informática e está prestando curso de mestrado na própria Unicamp. Flávio Araújo é um homem simples e dedicado.
a seus pais. Cultiva a música e a literatura e dedica-se à criação de cães da raça pastor alemão. Tem gosto por carros antigos, possuindo alguns modelos. Este, portanto, o currículo do nobre conferencista desta noite, a quem pedimos uma salva de palmas. Excelentíssimo senhor, Dr. Celso Antônio Rossi, digníssimo diretor desta faculdade. Excelentíssimo senhor, Dr. Flávio Araújo, ilustre conferencista desta noite. Demais autoridades já nominadas, senhoras e senhores, colegas acadêmicos. Dr. Flávio, hoje descortina-se para nós uma nova meta, o início do ano letivo de 1991. Sua presença aqui nesta noite é motivo de grande contentamento para todos os acadêmicos desta faculdade, pois, sabido que é ser Vossa Excelência um militante no universo do direito e da justiça, possuidor de um cabedal de conhecimentos inesgotável, o que nos dará o privilégio para encetarmos esta nova caminhada, imbuídos desse espírito empreendedor e dinâmico que emana de vossa pessoa. Como estudioso do direito e sensível aos problemas sociais que assolam o nosso país, não escapa a Vossa Excelência o quadro de impunidade que norteia a ordem jurídica e, mais ainda, manda a verdade dizer, a presença constante do tráfico de influências, que fala alto quando se trata de pessoas ligadas ao poder. É preciso que a justiça chegue aos mais pobres, senão ela não é justiça, mas guarida dos poderosos. A lei é elaborada para atuar de forma inibitória, mas se reconhece que ela vem sendo usada como instrumento de dominação. E mais ainda, que existem leis injustas, cuja aplicabilidade pode ser recusada em nome de um compromisso superior, aquele firmado com a consciência e com a sociedade. Com efeito, é notório o estado lastimável de nossa legislação, mas sabemos, eminente visitante, que Vossa Excelência e seus companheiros que abraçaram uma nova corrente doutrinária, a qual põe o direito acima da lei, reconhecem a seletividade perversa da chamada justiça e, mais importante, não são omissos. Temos certeza de que serão vozes intransigentes na defesa principalmente das camadas menos privilegiadas da nação. Por outro lado, é de se questionar. Sendo aplicado o direito alternativo, temos decisões contra a lege. Como ficará a validade e a legitimidade dessas decisões? Pode um juiz recusar-se a aplicar uma lei alegando problemas de consciência? Temos firme convicção, ilustre convidado, de que este movimento doutrinário é de extrema importância. Mas, com o devido respeito, indagamos: por que os esforços dirigidos no sentido de que cada julgador prolate uma decisão segundo o seu convencimento não são encaminhados para se abolir de vez as leis injustas e casuísticas? Hoje, somos acadêmicos de direito e esperamos que suas sábias palavras venham aclarar nossas dúvidas e permitir que no amanhã sejamos profissionais conscientes e principalmente justos. Obrigada por sua presença. Obrigada pela oportunidade de poder incluir no meu currículo pessoal esta singela saudação à tão brilhante jurista. Seja bem-vindo. Apresentação de números musicais. Boa noite, Dr. Flávio. É com muita honra, em nome dos acadêmicos dessa faculdade,
venho prestar-lhe uma pequena e sincera, porém, homenagem, executando aqui dois pequenos números musicais. A música, uma é Admirável Gado Novo e outra chama-se Casinha de Sapê. Vocês que fazem parte desta massa e traçam os projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa viver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de viver. E vida de gado, marcado e feliz. E vida de gado, marcado e feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia e os homens aproveitam o jornal e correm através da madrugada, a única velhice que chegou. Demoram-se à beira das estradas e passam a contar o suor. E vida de gado, marcado e todo feliz. E vida de gado, marcado e todo feliz. Feliz, feliz. O povo pode dar ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos, contemplam esta vida de uma cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé dirigida, não vou nem se pode flutuar. Não vou nem se pode flutuar. Não vou nem se pode flutuar. E vida de gado, marcado e todo feliz. E vida de gado, marcado, todo feliz, feliz.
A minha casinha é de sapé, feita por mim e pela mulher. É pobrezinha, mas tem carinho. É o nosso lar, é o nosso ninho. De manhãzinha eu faço café e vou pra roça andando a pé, assoviando uma canção, arando a terra, lavrando o chão. Tô em paz com a vida, eu não deixo não esse meu rincão. Tenho essa terra no coração, não vou pra cidade viver de ilusão. A minha casinha é bem pobrezinha, mas é toda minha. Nela eu vivo em paz junto da mariquinha. Não existe falta de compreensão. Oh não, oh não. A cidade grande é só competição. Lá ganhar dinheiro é obsessão. Ninguém se preocupa com a situação de quem passa fome, frio e solidão. A cidade grande é só exploração. Julga-se o homem pela posição. Ninguém reconhece nem o próprio irmão. E a insegurança gera depressão. A minha casinha é bem pobrezinha, mas é toda minha. Nela eu vivo em paz junto da mariquinha. Não existe falta de compreensão. Tô em paz com a vida, eu não deixo não esse meu rincão. Tenho essa terra no coração, não vou pra cidade viver de ilusão. Oh não, oh não. La 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 oh não, oh não. Desta noite, eu tenho a honra de passar a palavra ao nosso eminente conferencista, Dr. Flávio Araújo, com o tema Direito Alternativo. Viandante, que passas triste e arquejante, deixa o teu cansaço nesta sombra amiga, e desta pouca migalha de pão que eu te ofereço, tenta mitigar a tua fome. E desta água pura e cristalina, que generosa a natureza nos oferece, sacia a tua sede. Amigo, tenho fome e sede, é bem verdade, mas de justiça. Excelentíssimo senhor, Dr. Celso Antônio Rossi, digníssimo diretor da Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, ilustre mesa que compõe esta solenidade, meus queridos colegas juízes, promotores, queridos alunos, senhoras e senhores. Querida Rosilda Tavares de Oliveira,
a tua homenagem foi deveras tocante, em especial a um homem de sensibilidade e praz aos céus que, como você, com o teu entusiasmo, que sintetizou em tão poucas e belas palavras indagações que nós também o fazemos, para respostas que talvez ainda não encontremos. Quero que você, com o teu entusiasmo pelo direito e pela justiça, junto com todos os teus colegas desta brilhante faculdade, encaminhe-se para um futuro e que os caminhos que os esperam cubram-se de pétalas para fazer um tapete onde escondam os espinhos para não vos atingir. Querido acadêmico Vital Ribeiro de Almeida, sinceramente, preferiria eu hoje compartilhar com você de uma tertúlia musical, porque músico também sou. E também nessa mesma sensibilidade, pretendo retornar a esta querida cidade, tão hospitaleira, neste povo tão gentil, numa próxima oportunidade, para então fazermos sim aquilo que o homem tem de única coisa, que quase não é contestável, porque é a linguagem universal do mundo, que é a música. Vamos nos encontrar sim, porque a amizade que estamos estreitando neste momento nos fará unir as forças, para, se não conseguirmos aqueles objetivos mais imediatos na nossa tão sofrida sociedade brasileira, ao menos possamos conseguir aliviar os nossos corações e os de nossos entes queridos com a música. Os governos investem contra a justiça, provocam e desrespeitam aos tribunais, mas, por mais que lhes espumem contra as sentenças, quando justas, não terão, por muito tempo, a cabeça erguida em ameaça ou desobediência diante dos magistrados que os enfrentam com dignidade e firmeza. Rui Barbosa, na oração aos moços. E ainda dizer, os tiranos e bárbaros antigos tinham, por vezes, mais compreensão real da justiça que os civilizados e democratas de hoje. E de Padre Vieira não se pode esquecer. Não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois esta é a licença que tem quem não pede favor, senão justiça. E digo eu, se perceberes um dia uma furtiva lágrima a rolar vagarosa o rosto esmaecido de um homem juiz, pensa que estás na presença de um injustiçado. A título de prova, sejam minhas primeiras palavras de agradecimento ao Dr. Celso Antônio Rossi, digníssimo diretor da Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, sediada nesta aprazível cidade de Jacarezinho, pela escolha de minha pessoa para proferir esta aula inaugural dos cursos de Direito relativo ao ano de 1981. Registro
que pela vez primeira sou distinguido com tão alta honraria. Daí resulta a responsabilidade que assoma níveis imponderáveis. Justamente por isso, se me faltarem engenho e arte, queridos alunos, debitem o fracasso exclusivamente a este pseudo-professor. Estendo ainda agradecimento especial ao excelentíssimo senhor desembargador Luiz Renato Pedroso, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por ter concedido à minha pessoa a falta ao expediente de hoje para estar com vocês. A expectativa de uma plateia, ainda mais quando culta e seleta, é quanto à qualidade e os predicamentos de um orador. Devo, portanto, adverti-los: se a vossa expectativa é aquela de um orador culto e eloquente, desde logo tiro-me do ânimo. Se lhes acode a esperança de um discurso fácil e empolgante, incorrereis em leve engano. Se ainda assim sobrar-lhes a atenção para ouvir palavras sábias em aula magistral, eu vos decepcionarei. Agora, se estiverdes armados de paciência e bondade para suportar palavras trôpegas verbalizadas por um humilde juiz, que por atavismo traz a marca indelével do amor ao direito e à justiça, então talvez não vos apanharei surpresos. Este arremedo de aula é fruto de uma pouca pesquisa em livros, revistas e artigos, publicados em jornais, e assentada em trabalho que apresentei no 11º Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado de 13 a 15 de setembro de 1990, no balneário de Camboriú, estado de Santa Catarina, sob o título O Magistrado e as Agressões à Constituição. As conclusões foram aprovadas por unanimidade pelo plenário. E são elas: primeiro, ao magistrado, enquanto cidadão, assiste o direito de protestar contra as agressões à Constituição, participando ativamente de trabalhos de conscientização junto à sua comunidade. E é isso que estou fazendo. Porque, meus amigos, já vai longe o tempo em que o juiz em uma comunidade era encarado como aquele homem severo, de ar circunspecto, sempre vestido de preto, chapéu coco e bengala, que ao caminhar pelas calçadas ou atravessar as ruas, ao encontrar um bichinho, animal, cachorro, o chutava desgraçadamente. Aquele que no fórum, irascível, tratava os serventuários com soberba, e que talvez, aliando a tudo isso, provavelmente ainda deveria sofrer de hemorroides. A segunda conclusão aprovada diz ao magistrado, no exercício da judicatura, assiste o dever de restabelecimento dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que invocada a sua atuação. É o que eu faço e que muitos colegas fazem todos os dias, dentro das possibilidades limitadas da nossa competência. Terceiro, ao magistrado, sob hipótese alguma, obstar-se-á o poder de conceder ou não qualquer medida liminar, como consequência, a Lei 8.076, de 23 de 8 de novembro
deve ser declarada inconstitucional. É o que a maioria dos juízes federais está fazendo. Discurso histórico. A justiça sem a força é impotente. A força sem a justiça é tirânica. A justiça sem a força será contestada, porque sempre haverá maus. A força sem a justiça será acusada. É preciso, pois, reunir a justiça e a força. E dessa forma, fazer com que o justo seja forte e que o que é forte seja justo. Palavras de Pascal. Não existe povo sem lei. Os povos orientaram-se sempre por algum tipo de norma, escrita ou não, que de alguma forma proporcionava o equilíbrio comunitário, limitava ou expandia o poder do chefe ou do Estado, quando organizado. O direito, como consequência, foi tomando forma, o mais variegado, tributário das mais caudalosas fontes. Pela observação da natureza, que impunha leis, o homem criou leis. Pela prática reiterada de certos atos, o homem criou costumes. As leis e os costumes, com o tempo, foram formando repositórios dinâmicos que originaram a jurisprudência. O estudo de todos esses fatores fez com que surgisse a doutrina. A percepção volitiva resulta na analogia. Se por decorrência do direito natural, da essência do direito dos povos ou de princípios de ordem jurídica positiva, quase que completa seu quadro com os princípios gerais do direito. Yering, em sua obra A Luta pelo Direito, nos comunica: o direito é o trabalho sem descanso, e não somente o trabalho dos poderes públicos, como também de todo o povo. Se abraçarmos em um momento dado toda a sua história, ele nos apresentará nada menos do que o espetáculo de toda uma nação desenvolvendo sem cessar para defender seu direito. Tão penosos esforços quanto os que empregam para o desenvolvimento de sua atividade na esfera da produção econômica e intelectual. Todo esse trabalho resulta de algo maravilhoso, que no homem se convencionou chamar de inteligência. Mas algo paradoxal assoma ao rei da natureza, porque ao mesmo tempo em que usa a inteligência para aprimorar os seus conhecimentos e alcançar mais felicidade, ele formula as leis restritas ao aproveitamento de poucos em detrimento de muitos. Desrespeita leis que beneficiam a muitos e constrange alguns poucos. Investe contra os seus próprios e contra os seres chamados viventes ou irracionais. Porque os seres dotados do denominado instinto agem apenas quando impulsionados pelas necessidades naturais. Porque a natureza, livre das mãos destruidoras do homem dotado de inteligência, vive em perfeito equilíbrio. Algumas respostas possuímos agora, mas para não ferir suscetibilidades, deixemos que o futuro as produza. Isso acontecerá quando vivermos sob o império da sociedade científica, quando a família novamente vier a estar aglutinado no que Alvin Toffler, na sua obra A Terceira Onda, denomina de a cabana eletrônica. E quando as palavras usadas, elas o serão para exprimir música. Aí, então, não mais venham elas a ocultar o pensamento. Essa percepção, por oportuno, teve Stendhal, quando narra
o modo de agir em 1830, na sua obra imortal, O Vermelho e o Negro, com a sentença: La parole était donnée à l'homme pour cacher sa pensée. Ou seja, a palavra foi dada ao homem para ocultar o seu pensamento. Mas não foi só isso. No homem foram inoculados, dentre outros vírus, o da mentira, da inveja, da cobiça, do ódio, do furto, da desonra, da morte. Para combater todos eles, e hoje ainda temos outro vírus que está matando ele mesmo, diga-se de oportuno, por sinal, por horripilante, nem comprei. Um dos jornais de hoje mostrava um presidiário com a camisa levantada, com as chagas à mostra do vírus da AIDS. Para combater todos eles, o Senhor Deus ofereceu o antídoto a Moisés no Monte Sinai. O Decálogo, porém, parece, ainda não sensibilizou o ser inteligente. Os males são de origem. Jaime de Altavila, em seu livro A Origem dos Direitos dos Povos, nos diz: a consciência jurídica do mundo assemelha-se a uma árvore ciclópica e milenária, de cujos galhos nodosos rebentam os densos ramos e deles a floração dos direitos, quando em vez as flores legais emurchecem. E como emurchecem? Sob o implacável calor do tempo e a ventania evolucionista e revolucionária, oriunda das carências sociais, agita as ramagens e se faz rolar para o solo poroso, onde são transformadas em adubo e absorvidas por raízes poderosas e insaciáveis. E, semelhante àquela árvore retorcida, onde os sacerdotes druidas dependuraram com sagradas divindades a espada da lâmina azulada, marchetada de ouro de Júlio César,